Fala pessoal, tudo bem? Eu vou abordar aqui nesse vídeo um argumento que as pessoas usam muito, tem sido muito recorrente no meu canal e também era no meu grupo, né, que é o argumento da falsa equivalência, tá bom? Lembrando que quem puder já dá o like aí no vídeo, ativa o sininho, eu sei que é chato ter que pedir toda hora, mas o YouTube tá meio bugado ultimamente, tá bom? Eu vou começar dando um exemplo hipotético para vocês. Imagina que aí onde você mora, na sua rua, você tem dois vizinhos diferentes. Um vizinho é ladrão, ele sai roubando as pessoas na rua. E o outro vizinho é um ladrão de banco. Lembrando que isso é um exemplo hipotético, tá? Então você tem dois vizinhos desse tipo. Um é ladrão de banco e o outro é só ladrão de pessoas comum. Beleza. Aí um dia, aquele seu vizinho que é ladrão de banco, ele é preso. A polícia vai lá, prende ele vai pra cadeia. Da uma semana depois, aquele outro vizinho que só roubava as pessoas comuns na rua, ele também é preso. Aí ele é levado perante a cadeia. Aí esse vizinho que roubava só as pessoas na rua, ele é julgado por um juiz. Aí o juiz chega para ele e fala: muito bem, o que o senhor tem a dizer em sua defesa? Aí vamos supor que ele responda assim para o juiz: ah, meritíssimo, eu só roubava as pessoas. E o meu vizinho que roubava banco? Ele é pior que eu. Peraí, isso é uma defesa, pessoal? Vamos parar um minutinho só e analisar. Quer dizer que porque o vizinho dele roubava coisas maiores, isso de alguma forma inocenta os roubos dele? Ou justifica a prática dele? Eu acho que não. Acho que nenhum juiz do mundo, do planeta, ia bater o martelo e falar: tem razão, você é melhor que ele, está inocente. Eu acho que nenhum juiz do mundo ia fazer isso. Vocês concordam comigo? Porque isso é uma falsa equivalência. Não é porque o vizinho dele cometia crimes piores que quer dizer que justifica os crimes dele. E a mesma coisa acontece em outras áreas da vida. Que nem, por exemplo, no meu grupo. Uma vez no meu grupo a gente estava discutindo se Jesus existia ou não. Eu falei: olha, para mim eu acho muito improvável que Jesus tenha existido. Jesus acho que é só uma construção teológica. Aí um membro do grupo falou assim: mas e Moisés, hein? De Moisés você não fala. Eu falei: peraí, quer dizer que se Moisés não existiu, isso faz Jesus ter existido? Não, é uma falsa equivalência. Muito pelo contrário, se Moisés não existiu, aí que é menos provável ainda que Jesus tenha existido, porque Jesus cita Moisés algumas vezes no Novo Testamento. Mas eu ouvia muito esse argumento no meu grupo, o tempo todo. Aliás, toda vez que eu falava do Novo Testamento alguma coisa, era comum os cristãos falarem do Velho Testamento. Ah, eu acho que isso aqui é um absurdo aqui no Novo Testamento. Ah, mas e o Velho Testamento, hein? E o Velho Testamento, hein? Porque não tem nada a ver. Quer dizer que se o Velho Testamento tiver erros e absurdos, isso faz do Novo Testamento verdadeiro? Não, é que nem o exemplo do assaltante que eu dei pra vocês. Não é porque o vizinho do cara era assaltante, que isso de alguma forma sequer justifica os roubos dele. Ao contrário, piora mais ainda a situação. Porque no caso, se ele sabia que o vizinho era assaltante, ele ainda cometeu o crime de prevaricação. Tá? E esse argumento de falsa equivalência, o pessoal também está vendo na questão política. Vocês notaram que eu tenho feito vídeos onde eu critico o Bolsonaro, né? Aliás, eu sou que nem o Brutus lá do The Boys, né? Eu tenho barba, gosto de beber e odeio o Capitão Pátria. Mas enfim, o fato de eu criticar o Bolsonaro é comum vir aqui nos comentários as pessoas falar do PT e do Lula. Mas e o PT, hein? E o PT? E o Lula? E o PT, hein? E o PT? É que nem esse exemplo que eu falei pra vocês do assaltante e do ladrão comum. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quem é que está governando o Brasil agora? É o PT? É o Lula que é o presidente do Brasil? Eu achava que era o Bolsonaro que estava desde 2019 no poder. Não é o Bolsonaro que é o presidente do Brasil? O governo Bolsonaro não é o governo atual? Então o que o PT tem a ver com isso? Quer dizer então que para mim criticar o Bolsonaro eu tenho que primeiro criticar o PT que não está no poder já há quase 10 anos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Ah, Madinho, mas o PT roubou e fez merda pra caramba. E? Quer dizer que porque o PT fez merda, isso justifica as merdas do Bolsonaro? É que nesse exemplo que eu falei pra vocês, do ladrão de banco e do ladrão de pessoas. Quer dizer que porque um roubava banco, isso serve como defesa contra o outro que só rouba pessoas? A mesma coisa. Quer dizer então porque o PT cometeu erros, fez merda, teve roubo no governo do PT, isso justifica os roubos, as merdas e os erros do governo Bolsonaro? Não, pessoal, isso é imbecil, com todo respeito. Não tem nada a ver, como diz na minha terra, o cu com as calças. Não existe isso. Se você está julgando uma pessoa, que nem nesse caso do juiz, é o crime daquela pessoa que importa. Independente do vizinho dele ser ladrão, estrupador, traficante, não importa. O juiz está julgando aquela pessoa. A mesma coisa é a Bíblia. Se eu estou falando do Novo Testamento de Jesus, não importa que o Novo Testamento tenha falhas, absurdos, erros, não importa. Eu estou falando do Novo Testamento. E a mesma coisa na questão política. Se eu estou analisando e criticando o governo do Bolsonaro, que é o governo atual, não importa se o Lula fez merda, se roubou, superfaturou obra, se fez ligação com o PCC, eu estou falando do Bolsonaro, porque é o Bolsonaro que está no poder agora. E quem quer defender o Bolsonaro tem que falar de coisas boas do governo Bolsonaro.
Usar os erros do PT não vai tornar o Bolsonaro honesto, limpo ou competente. Muito pelo contrário, até piora a situação. Porque se a gente comparar as merdas do PT e do Bolsonaro, elas são até idênticas algumas. Então isso é um péssimo argumento. O nome disso é falsa equivalência. Se eu estou falando do Bolsonaro, que é o presidente atual, quem quer defender, ele defende, é o direito da pessoa. Nós estamos numa democracia. Mas defenda falando coisas que o Bolsonaro fez, ou dizendo que aquilo que eu estou falando é errado ou mentiroso. Agora, vi que esse argumento de e o PT, e o PT, é tão imbecil quanto você chegar perante um juiz, nesse exemplo hipotético que eu dei, e falar: e o meu vizinho que roubava banco, hein? E o meu vizinho? E o meu vizinho? Isso não existe, pessoal. Por exemplo, eu falei que o Bolsonaro se recusou a comprar vacina. Ele se recusou, sim. Ainda mentia para a população dizendo que não tinha vacina disponível. E o PT? E o... Não. Quer defender o Bolsonaro, defenda. Não, Ronaldo, é que o Bolsonaro tinha suspeita, o Bolsonaro tinha uma equipe que dizia o contrário, o Bolsonaro não sei o quê. Agora, usar o PT como argumento, pessoal, desculpa. Eu fui um dos maiores críticos do PT quando o PT estava no poder. Tanto nesse canal quanto no canal de humor. Não existe isso. Na época do PT, inclusive tinha essa falsa equivalência também na época do PT. E quando eu criticava, por exemplo, a Dilma, que a Dilma, na minha opinião, fez um péssimo governo, sempre vinha petistas falar assim: mas e o Aécio, hein? E o Aécio? Do Aécio você não fala, Amadinho. É a mesma coisa. Se o governo era da Dilma, a troco de que eu ia falar do Aécio? Quer dizer que para criticar a Dilma eu tinha que criticar o Aécio? Não, vamos raciocinar como essa linha vai longe se eu for seguir esse argumento. Quer dizer que para criticar o Bolsonaro, primeiro eu tenho que falar do PT. Mas para falar do PT, primeiro eu tenho que falar do Aécio e do Fernando Henrique. Mas para falar do Fernando Henrique, primeiro eu tenho que falar do Collor. Mas para falar do Collor, primeiro eu tenho que falar do Sarney. Mas para falar do Sarney, primeiro eu tenho que falar do Figueiredo. Vou falar do Figueiredo. O Figueiredo foi um ditador, não? Mas e o Costa e Silva? Vem, Amadinho. E o Costa e Silva? Então beleza. Para falar do Figueiredo eu tenho que falar do Costa e Silva. Para falar do Costa e Silva eu tenho que falar de Dom Pedro II. Para falar de Dom Pedro II eu tenho que falar de Dom Pedro I. Para falar de Dom Pedro I eu tenho que falar de Dom João VI. E Dom João VI? E Amadinho? Gente, daqui a pouco eu vou parar nos índios. Vocês estão entendendo como é imbecil esse argumento? A gente tem que viver o presente, pessoal, e a realidade, e o objeto que a gente está analisando sempre tem que ser o foco. Os outros, independente de serem piores ou melhores, não é o foco, tá bom? Isso chama-se falsa equivalência, tá? Obrigado aí por ter assistido, quem gostou dá um like aí no vídeo. Hoje, 8 horas, eu vou estar na live lá do Eli Vasconcelos, tá bom? Quem quiser dar um pulinho lá vai estar ajudando, se inscreva lá no canal dele também, tá? Paz a todos.